Salve, salve pessoal, boa noite. Vamos lá. Segunda-feira, estamos começando aí mais uma semana. Vamos comentar aí como que foi o pregão de hoje, fazer uma análise aí do Ibov, as expectativas aí, né, para sequência aí da semana, semana que está só começando. Comentar aí como que foi o pregão do índice do dólar, tá? E dar uma passada também na agenda, beleza? Então é isso, vamos lá para os nossos estudos aí do dia de hoje, tá? Mercado, ó, pô, não precisa nem comentar aqui esse candlezinho do diário aqui do Ibov, né, pessoal? Olha que coisa horrível, cara. 0,14 de queda, dia aí de 0 a 0, um candle muito, muito pequeno. Pô, se a gente pegar aqui os últimos dias todos, mesmo tendo dias aí, né, com amplitudes menores, mas eu acho que talvez o único dia aí que dá pra gente comparar foi aqui atrás, ó, tá? Lá em novembro, no início de novembro, que também foi um candlezinho bem pequeno, né, com amplitude bem baixa aí, tá? A gente teve alguns dias aí assim, isso dificulta bastante, tá, pessoal, o intraday, porque pô, a gente pega aí candles com amplitude, né, aqui a gente tá falando do Ibov, mas no índice futuro hoje foi 600, 700 pontos aí de amplitude no dia, tá? Então, pô, 600 pontos aí no dia é muito, muito pouca coisa, tá? Dificulta bastante as filtragens aí no Intra 5. A gente acaba tendo dias aí muito travados, muito brigados, né? Médias emboladas, cenário de lateralidade, tá? Então fica complicado. Pelo gráfico diário aqui do Ibov, pessoal, a gente já eu destaquei aí há alguns dias, né, uma divergência que a gente já vem, né, tendo aí preço subindo, alguns indicadores aí, FR, LBV, MACD, né, não estão acompanhando, então o mercado tá preso aí. Se a gente pegar, ó, esses últimos dias todos aqui, ó, tá mais ou menos aí da metade, né, últimas semanas aí do mês de novembro até esse início de mês agora, né, de dezembro, né, a gente tem aí o mercado preso dentro de um range, tá? A gente consegue ver aqui mais ou menos também a possibilidade, quem sabe, do mercado tá formando aqui, ó, um ombro, cabeção, ombro, tá? E aí vamos ver se o mercado vai desenhar esse cenário aí mesmo para tentar puxar um movimento aí de correção mais acentuada e buscar a troca de polaridade aqui nessa região, tá? Que era uma resistência bem forte que foi rompida. Se a gente colocar as médias aqui, ó, a gente vê a média de 9 e 21 próximas, ó, essa região aqui, ó, é aquela região de máximas anteriores, tá? Então a gente consegue ver aí, ó, médias próximas, tá? Mas vamos ver, quando chegar nessa 21 aqui, a gente vai ver como que o mercado vai se comportar, tá? Se ele virar essa 21, perder a 21, né, virar ela para baixo aí, acredito que a gente possa ver o mercado vir testar pelo menos essa região, tá? Mas aí vamos ver no decorrer dessa semana aí, provavelmente, né? Amanhã, nos próximos dias aí, a gente vai saber se a gente vai ter um cenário desse ou se com a aproximação dessa média de 21 aqui, tá? A gente vai ter aí uma tentativa de continuidade aí para cima. E aí, quem sabe, o mercado tentando puxar uma retomada aí, tá? Para tentar buscar aí máximas anteriores, beleza? Mas de toda forma, a gente vem de dias aí um pouco mais complexos. Eu tinha marcado essa região aqui, ó, com uma seta, porque, né, se o mercado perder essa região aqui de mínimas, ó, essa mínima aqui, ele provavelmente abre espaço aí, né, essas mínimas aqui e essa daqui agora, ele pode abrir espaço aí para buscar essa troca de polaridade ali embaixo, tá? Índice futuro, pelo gráfico diário, é um cenário bem parecido, tá? A gente consegue ver que ele chegou numa região de resistência, ó, que é a máxima do ano, sentiu, tem essas mínimas aqui, ó, onde a gente sabe aí, né, junto com a média de 21, se o mercado perder, vamos ver se ele vai deixar uma estrutura de pivô aqui, tá, pessoal? Ó. E aí a gente vai ter que ver o que? Se ele vai formar, ó, um topo mais baixo, tá? E aí ele perdendo essas mínimas aqui, ó, aí ele deixa um pivô de baixa para quem sabe buscar essa região aqui embaixo,
beleza? E aqui é a mesma lógica lá que a gente viu no Ibov, tá? Pelo gráfico diário a gente consegue ver meio que uma estrutura de ombro, cabeça, ombro aqui se formando, ó, tá? Isso é expectativa, tá, pessoal? A gente ainda não tem a figura formada totalmente, tá? Mas caso o mercado, né, forme aí, confirme esse topinho mais baixo aqui, ele pode sim deixar aí uma estrutura de ombro, cabeça, ombro, e aí perdendo essas mínimas aqui, perdendo média de 21 aqui que vem por baixo, ele pode, né, quebrar a estrutura aí e puxar uma reversão para tentar corrigir esse movimento amplo aí, né, que a gente viu desde lá o mês de novembro todo, tá? E aí vir testar essa região aqui. Se a gente pegar o range aí nesses últimos dias todos, pessoal, aí desde esse dia aqui, ó, que dia foi? 17/11, já há um mês que o mercado está praticamente aí num range de 2.900 pontos, né? Muito pouco, tá? Mas muito por conta desse movimento muito esticado, né? Era natural o mercado querer dar uma descansada depois de um movimento muito forte como esse aí que a gente viu no mês de novembro, tá? Então estava esperando aí a aproximação dessas médias, agora vamos ver como que vai se comportar. Se ganhar força e romper essa região aqui, ó, aí ele vai, né, confirmar aí a sequência na tendência de alta, né, nesse movimento forte, tá? Não iria configurar aí, né, desconfiguraria aí a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro e ativaria um pivô de alta, beleza? Então vamos ver nos próximos dias aí como que o índice vai se comportar. Pelo Intra60, pessoal, ó, eu destaquei aí no fim de semana, a gente segue aí com o mercado dentro de um range, tá? Um range bem definido aí, que a gente teve um falso rompimento ali, né? Ó, a gente consegue ver claramente aí o mercado trabalhando aí nessa região, ó, um range bem curto aí, o que dificulta bastante. Aí a gente tem aqui, ó, a região de suporte, tá? E uma região de resistência aqui em cima, onde o mercado deixou uma falha, tá, de rompimento e acabou retornando para dentro do range, tá? Então, é o que eu já venho comentando aí bastante, ó. No meio desse range aqui fica difícil, tá, pessoal, da gente... É claro que assim, filtrando pelo Intra 5, às vezes a gente consegue ver boas oportunidades com cenários, né? Às vezes, pô, você vê um cenáriozinho bacana ali no Intra 5, mas tendo em mente que ele estando no meio desse range aqui do Intra 60, com médias emboladas, vai ficar muito brigado e a chance de falhar as estruturas lá no Intra 5 é bem maior, tá? Então, é aquilo, né? É um risco aí que você vai estar correndo de ficar tentando fazer alguma coisa aí nessa faixa central aí desse range, tá? Tanto que se a gente olhar as médias aqui, ó, como que as médias estão todas emboladas aí já há bastante tempo, tá? A média de 200, ó, veio segurando por baixo aí o preço bastante, principalmente aí na sexta-feira, tá? E vamos ver se o mercado vai tentar atacar de novo essa região aqui em cima, tá? E aí, né, a gente pode tentar trabalhar nos extremos aí para tentar pegar, né, oportunidades aí, estruturas de compra aqui embaixo, tá? Que ele deu essas puxadas aí, ó, a gente conseguiu ver. Ou, né, estruturas e oportunidades na venda aqui em cima, tá? E aí vamos ver se o mercado vai, né, fazer aí entregar essas movimentações. Então, pessoal, vamos ver se o mercado, né, dá a oportunidade de trabalhar nos extremos ou se ele vai ganhar força aqui, tá? Com o apoio das médias para tentar romper essa região e deixar alguma estrutura aí de rompimento que, né, realmente demonstre convicção aí no movimento, porque por enquanto a gente tá preso aí nesse range, tá? E aqui também pelo Intra 60, ó, a gente consegue ver também aquele ombro, cabeça, ombro que a gente viu lá no diário, tá? Então pode ser que ele esteja armando aí esse cenário, tá? Mas, lembrando, para baixo ele tem muito mais barreiras, né? Tanto pelo gráfico diário, Intra 60 aqui, ó, todas as médias aí por baixo. Apesar que, se a gente olhar médias, né, nesse cenário aqui, não servem muito como parâmetro, mas se elas conseguirem se alinhar de uma forma, né, ao ativo pegar uma tendência, acabam virando, né, pontos aí que podem travar o preço, tá? Então vamos ficar atento a isso, beleza?
Pelo Intra 5 hoje, ó, o que a gente teve? O mercado na sexta-feira também foi um dia difícil, tá? Teve esse movimento aqui, ó, bem explosivo. Quem conseguiu captar aí, né? Show de bola. Depois ele rejeitou próximo de 61.8. Esse 61.8, ó, é o que? Se a gente pegar todo esse movimento aqui, pessoal, ó, dessa mínima aqui de sexta-feira lá em cima, ó, a gente vê que tinha um 61.8 aqui onde ele fez essas máximas, tá? Essas máximas aqui de sexta-feira, beleza? Exatamente aí na região de retração. Então, hoje o mercado abriu brigando, né, no meio das médias aí, cenário que não vi oportunidades, até porque se a gente pegar esse primeiro candle aqui, ó, era quase 500 pontos aí, tá? Para uma média de 200 aí eu tinha 300 e poucos pontos, então não vi nada de interessante aí nesse início. Deixa eu tirar essa linha maior aqui. Eu tava esperando o quê? O mercado chegar nessa região aqui, ó, e deixar algum tipo de esticado, né, deixando algum tipo de rejeição e oportunidade para tentar pegar, né, um movimento de correção aí para cima. Mas isso não aconteceu, tá? Eu tinha traçado as retrações aí desse movimento de sexta-feira e aguardei para ver se a gente ia ter algum cenário interessante aqui de rejeição nessa região. Mas o dólar estava forte, subindo praticamente aí a manhã toda, né, tentando um movimento de alta. O índice deixou esse candlezinho aqui, mas o dólar estava puxando, uma média de 21 muito na cara aqui. Eu imaginei que ele poderia ficar enroscado aí nesse cenário inicialmente e optei por não fazer nada aqui a princípio, tá? Quando ele deixou um candle mais convicto aí, que rompeu a média de 9,21 para cima, tinha essas 50 aqui, o cenário estava bem enroscado, o dólar também continuava puxando, então eu fiquei meio desconfiado aí desse movimento de alta, tirando que ele seguia aí, né, meio que no meio lá do range, então era um cenário que na minha visão aí não foi muito interessante, tanto que ele não desenvolveu quase nada aí, ó, 220 pontos aí, o stop aqui seria de 357 pelo Intra 5. Aqui, quem tentou entrar, né, ele chegou a ativar e estopou ó, aqui embaixo, 200 pontos, a não ser que tinha colocado o stop lá embaixo, ó, da mínima do dia, né, 260 pontos, aí conseguiu levar aí 400 pontos mais ou menos, tá? Tinha uma linha de tendência aí, ó, cortando, tá, o preço, essa linha de tendência aí que foi perdida, mas o mercado praticamente não desenvolveu nenhum movimento, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o que a gente consegue fazer aqui, ó, traçar um grande range aqui, ó, onde ele ficou praticamente o dia todo aqui dentro dessa região, tá? Então, eu não consegui captar nada aí de interessante no índice. Vou até tirar isso daqui, essa linha de tendência também, né? A gente consegue talvez ajustar ela aqui, ó. Aí, ó, mais ou menos nesse sentido aí, a gente consegue ter essa linha de tendência aqui para amanhã, tá? Vou deixar de outra cor aqui mais visível. O mercado segue dentro desse range aí, a gente tem uma resistência aqui em cima, tá? E aí, pessoal, dentro dessas regiões laterais aí, a gente vê que a gente tem várias zonas de pressão, né? Porque o mercado ele não trabalha de forma direcional, então em vários momentos a gente vê o mercado testando regiões e não conseguindo romper de primeira, ó. Por exemplo, aqui a gente vê que ele também brigou, ó, tá? Próximo aí da região onde a gente tinha, né, retração lá de 61.8 e essas máximas aí de sexta-feira, tá? Aqui, por exemplo, no dia de hoje, a gente consegue ver meio que um suporte aqui, ó, nessa região, onde também tem retração aí do movimento, tá? De alta. Então, assim, a gente tem zonas de pressão aí a todo momento aí no Intra 5. O mercado tá encaixotado aí e a gente vai ter que ver, né, como que ele vai se comportar amanhã. As médias aqui pelo Intra 5 estão alinhadas, tem uma linha de tendência aqui, né, e a gente tem que esperar ele sair desse caixote. Aqui ele vai ter logo acima uma região com retração e as máximas de sexta-feira. E a gente tem que ver como que o mercado vai comportar caso ele teste aqui essa região.
e, né, se ele ganha força aí para voltar ali até aquela resistência dos 127.800 mais ou menos, tá? Então, um início de semana aí que exige, né, e provavelmente amanhã também vai exigir bastante paciência, tá? Então, eu não faço nada aí no meio dessas regiões aí, com média embolada, tá? Vou aguardar ou rejeições aí nos extremos, ou um cenário bem alinhado aí para tentar buscar alguma coisa interessante, porque por enquanto aí, se o mercado continuar do jeito que foi hoje aqui, ó, fica ruim, né, da gente tentar alguma coisa, tá? Então, vamos esperar ele sair desse caixote aí, ter uma definição melhor, ver se dá para trabalhar nos extremos, como que vai ser o comportamento aí das médias, né? Ó, a média de 200 segue aí, né, dando uma segurada, pelo menos no pregão de hoje segurou bem. Aqui teve uma falha aí desse rompimento aí da 200, então a gente vê, né, a 200 é o que eu sempre comento, ó, ela é uma média importante. É claro que em alguns momentos aí vão ter várias vezes, principalmente no mercado lateral, o preço vai romper aí a 200 para cima, para baixo, mas de uma forma geral a gente vê que, pô, a média de 200 ela segura muito bem, cara, o preço. Então, por isso que eu nunca gosto de ir contra ela assim inicialmente, a não ser um cenário de rompimento, pré-rompimento aí da 200 bem interessante, tá? Mas de uma forma geral o mercado trabalha bem essa média de 200, tá? Bom, então é isso que temos aí no índice futuro para amanhã, tá? Aguardar ele sair aí dessas regiões aí mais complexas. E aí vamos ver se dá para trabalhar aí nesses extremos, né? Hoje eu tava esperando ele chegar aqui, ó. Ele chegar esticado aqui, ó. Eu queria que o mercado viesse reto aqui daqui assim, ó. Lá do fundo, chegasse esticado aqui nessa regiãozinha de pressão, onde tem retração também, e deixasse um gatilho forte aí com volume bacana, tá? Aí eu ia tentar filtrar alguma oportunidade aí na venda. Era o que eu tava esperando. Ou, né, pelo contrário aí, eu tava esperando o que no início do dia? Ele chegar esticado aqui na 200 e da mesma forma, tá? Deixar um gatilho aqui que fosse convicto, demonstrando força, né, e pressão de compra, tá? Para eu tentar um movimento aí que é a forma como eu vejo, pelo menos no mercado trabalhando dentro do range aí, mais interessante para a gente tentar filtrar algo, tá? Porque realmente nesse meiuca aqui ficou bem difícil, olha a confusão que fica. Como que você vai filtrar alguma coisa aqui? Nenhum movimento que você pegasse aqui ia ter evoluído muito, tá? E mesmo você falar assim, ah, pô, peguei uma venda aqui, levei até 200, 390 pontos, beleza, foi um movimento bacana, mas pô, horário ruim, cenário de médias emboladas, um range muito feio. Então, assim, eu não vejo como interessante, tá? Mas, enfim, foram poucos movimentos aí, né, no dia de hoje, beleza? Vamos dar uma olhadinha na agenda, pessoal, dessa semana. Eu já até postei aí no domingo, ó. Amanhã a gente tem bastante coisa, ó. Amanhã a gente tem índice de preço do consumidor, né? Inflação, 10,5, ó, pancada de dado aí, 10,5, 11 horas confiança do empresário, 9 horas aí, né? Logo na abertura tem esses índices de preço do consumidor aqui também no Brasil. Então amanhã é dia de agenda movimentada, tá? Vamos ficar atento. Na sexta-feira eu cometi um erro, né, de entrar numa operação sem olhar a agenda. Então acabei entrando bem na hora que saiu a notícia e fui estopado de bobeira, tá? Então não deixem isso acontecer. Fiquem atentos aí aos eventos. É claro que de vez em quando, né, pô, a gente acaba cometendo algumas falhas aí, mas não costumo aí deixar isso acontecer. Sexta-feira foi distração mesmo. Por isso que o foco é importante, é a atenção na hora de operar, tá? Na quarta-feira a gente tem super quarta, ó, 10,5 índice de preço ao produtor e no período da tarde aí, ó, tem decisões de taxa de juros, tá? Tanto lá nos Estados Unidos e após o fechamento 6,5 aqui também. Então, super quarta aí, decisão de taxa de juros. Essa semana a gente tem uma semana bem movimentada em termos de agenda, tá? Na quinta-feira também tem alguns dados aí, só na sexta aí que a gente tem. Esses PMIs aí tem que ver, às vezes lá no Investing tem algumas diferenças aí em relação à classificação aí da notícia, tá? Às vezes lá tá 3 estrelas, enfim.
Mas, de uma forma geral, o mais importante é quarta-feira e amanhã. Agenda bem cheia, tá? Vamos para o doleta, doleta. Pô, o dólar também, pessoal. Meu Deus, quantos dias já que ele tá dentro dessa nhaca aqui? 25 dias que o dólar tá dentro desse range aqui, cara. O dólar tá falhando demais os movimentos, tá bem difícil operar o dólar aí nesses últimos dias aí. Ó, o mês de novembro inteiro o dólar ficou dentro desse range. E dezembro, tá? Então, extremos, pessoal. Não tem muito o que fazer, tá? É aqui, ó, a resistência. E aqui o suporte. E aí, né? O que eu já venho batendo na tecla quase todos os dias aí, ó. Essa regiãozinha aqui, o bicho tá falhando, movimento demais no Intra 5. Ele arma um cenário bacana, interessante, pum, falha. Hoje eu vou até comentar, vocês vão ver o Intra 5 aí. E assim, né? Médias flat, cenário que a gente tem que esperar. Ou romper para cima ou para baixo, não tem muito o que fazer, tá? No dólar aí por enquanto. Pelo Intra 60, ó, a mesma coisa, ó. Olha o range aí. Tem essa linha de tendência aqui que eu comentei, ó, ela vem segurando bem aí, tá? Vários toques. Hoje, o que a gente tinha? Essa região de resistência aqui, ó, é fronteira de gap também, tá? Então, é uma região importante aí do dólar. Tinha essa região de retração aqui, ó, mínima com máxima, tá? E também uma regiãozinha aí onde ele segurou bastante na sexta-feira e hoje, né, era uma região de resistência que eu tinha mapeado, tá? Já vou tirar porque já rompeu aí pra cima, pra baixo, faz muito sentido. Agora ele tá numa troca de polaridade aqui, ó. Beleza? Então, vou deixar só aqui essa troca de polaridade aqui. Vou deixar azul mesmo. Porque tinha retração ali, ó, tá? Então, ó. Aí, ó, segurou na troca de polaridade aqui nessa região, mas é aquilo, né? Tá dentro do range. Então, não é um movimento de tendência, assim. É claro que se a gente olhar aqui friamente no Intra 60, pessoal, a gente consegue ver uma pernada, tá? De alta. Chegou na região de resistência, ó, sentiu, corrigiu, tá? Segurou em troca de polaridade para quem sabe tentar romper, mas assim, ele ainda está dentro do range, então não é aquele movimento de tendência. Aqui, ó, a gente vai ter retrações também, 38.2 com média de 21, foi onde ele segurou. E região de troca de polaridade, tá? Vamos ver se amanhã ele ganha força aí para tentar uma puxada aí no movimento de alta e voltar a atacar essa resistência aqui, tá? E aí se ele chegar aqui esticado lá no Intra 5, deixar a rejeição, a gente tenta alguma coisa, ou deixar um cenário muito, muito interessante pelo Intra 5, né? Tentar buscar alvo aqui em cima. Talvez a gente possa tentar alguma coisa, mas tendo em mente que o dólar ele tá falhando muitos movimentos. Deixa eu ver por que essa câmera ficou assim. Peraí. Às vezes ela fica embaçada. Aí, voltou. Então, lembrando que ele tá dentro do range, pessoal. Então é média embolada, é briga. Olha os candles do Intra 60, quanto pavio, pra cima e pra baixo. Isso aqui no Intra 5 fica uma loucura, né? Ainda mais com essa 200 aqui cortando o preço, ó. Muito, muito difícil, tá? Pelo Intra 5 hoje, ó, o que a gente teve? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. O mercado vinha essa linhazinha de tendência aqui, ó, que eu tinha destacado. Essa é a região de resistência com retração. E hoje, ó, ele já abriu deixando possibilidade de entrada na compra, ó. Aqui ele rompeu também com força. Só que, o que acontece, tá? Eu perdi essa entrada aqui, ó, no início. Ele não tinha fechado também acima da região de resistência, tá, pessoal? Então, é aquilo, né? Se a gente pegar aí, se fosse esperar romper,
né, a região de resistência definitivamente, você teria uma entrada aqui, ó. Só que aí o que ele fez? Veio aqui embaixo e estopou, ó. Exatamente onde estava o stop, tá? O negócio do meu nariz aqui, cara. Exatamente onde estava o stop. Então, quem conseguiu pegar aqui, ó, no primeiro candle do dia, eu não consegui pegar, tá, pessoal? Na hora que eu vi, ele já tava aqui em cima. Eu tava mexendo aqui em outras coisas, eu comecei a tomar café um pouco mais tarde e acabei perdendo. Mas talvez eu fosse esperar também ele fechar acima, né? Aguardei aí, mas não consegui ver aí uma convicção no movimento do dólar e ficou mais difícil, tá? Pela região que ele tava, né? No Intra 60 ali que a gente viu. Então, assim, quem entrou aqui, ó, ele beliscou o stop e depois deixou outra oportunidade, mas também não evoluiu tanto, tá? A não ser que você tivesse entrado aqui, ó. Logo de cara. Quem esperou para entrar aqui em cima, de novo, né? Ele não evoluiu tanto aí o movimento, voltou depois, né? As correções estavam muito fortes aí no dia de hoje, tá? Então isso dificultava muito. Se você deixasse o stop muito curto, ele tava pegando o stop de todo mundo, tá? E aí ele formou esse canalzinho de alta. Formou esse canalzinho de alta aí. E a gente teve algumas oportunidades de pullback, né? Ó, teve essa entrada aqui no início. Como eu falei, quem pegou esse rompimento aqui, que também não era, né? Ele tava com as médias próximas aqui, deixou uma barra bonita, um volume bem alto, ó. Mas é aquilo, né? Dentro do range falha muitos movimentos. Aí a não ser que você colocou o stop lá embaixo, aí não pegou o stop. Mas se deixou o stop abaixo dessa mínima aqui, ele acabou pegando, tá? Depois, ó, mais pullback aqui, também não evoluiu tanto. Começou a sentir, virou forte para baixo, aqui outro pullback, tá? Mas como ele já estava nesse cenário, né, muito brigado, eu acabei não pegando, e aí o índice começou a puxar para cima também, nesse momento aqui, ó, que talvez tenha sido, né, o mais interessante aí, esse realinhamento da 9 com a 21 aqui, mas o índice estava puxando para cima, estava naquela região de confluência lá. Eu falei, cara, se esse dólar falhar aí vai ficar complicado. E aí ele até desenvolveu um movimento aqui, ó, 13 pontos, o stop era 11 pontos mais ou menos. Ele desenvolveu alguns movimentos, tá, pessoal? Teve muita gente que comentou aí comigo que conseguiu pegar alguns pontinhos, garantir um stop gain aí, mas não foi fácil, tá? Conduzir essas operações, a entrada, o stop tinha que ser muito bem colocado. Exigiu aí bastante paciência e bastante concentração aí para conseguir, né, aproveitar esses movimentos, apesar da gente olhar assim e falar, pô, vários pullbacks aí e tal, mas ele não evoluiu tanto. Muitos aí iam ser tirados no zero, tá? Provavelmente, ó, você pegou aqui, pô, ele tava com um caminho livre lá para cima, né, até a resistência que tava aqui, ó. Quem pegou aqui, por exemplo, ó, poderia desenvolver um movimento bacana aí de 20 pontos, mas ele chegou a andar aí 12 pontos. Quem estava na expectativa de buscar alvos, né, mais generosos aí, pelo menos até a resistência lá do Intra 60, ó, ele voltou, tirou no zero, depois foi lá. E aí fica aquela, né, é difícil a gente conseguir conduzir operações dessa forma, tá? Eu vou até puxar isso aqui, opa. Essa linha aqui, ó, que é aquela região de troca de polaridade, eu vou arrastar aqui, que foi onde ele segurou. Tá? Essa linha de tendência aqui também, ó, a gente consegue ver que, né, foi muito bem respeitada, ó, vários e vários toques, junto com essa média de 200 aí. Para amanhã, o que a gente tem? Ó, o dólar terminou com as médias todas emboladas aqui, tá, pessoal? Ele tá meio que num triângulo, ó. Se você pegar aqui, ó, dá pra gente ver um triângulo aí no dólar, tá? Ó, vou deixar isso aqui mais visível. Aí, ó, ele tá dentro desse triângulo aí, trocou polaridade aqui, tem médias, né, dando apoio, tá? A gente provavelmente tem retrações aqui também, deixa eu ver, 38.2, né, que a gente tinha visto lá no Intra 60. Ó, 38.2 aqui na mínima, onde ele segurou, ó, tá? E agora vamos ver se ele ganha força para puxar para cima e tentar atacar a resistência lá em cima, ó, tá? A resistência está lá em cima. Vamos ver se ele ganha força aí
para tentar essa última puxada aí até aquela resistência aí, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí na abertura, né, dependendo do cenário que ele deixar aqui, se ficar interessante, para tentar buscar alvo lá em cima, ou, né, se ele já abrir lá, chegar esticado lá em cima, rejeitar. Aí se ele abrir em gap de baixa, aí vai ter que ter paciência, porque aí a gente vai ter que ver, né, se consegue encontrar pontos de apoio aí para tentar alguma coisa. Mas lembrando, novamente eu bato na tecla várias e várias vezes, o mercado tá num range chato do Intra 60, então muito cuidado, muita cautela, porque isso dificulta muito, muito, muito a gente filtrar operações aí e acaba falhando demais os movimentos no intraday. Ó. Aqui tem uma troca de polaridade interessante com meia 1.8, tá? Então é isso. Ter paciência, aguardar e vamos ver como que o mercado vai abrir amanhã, como que ele vai se comportar. Se ele chega em algum extremo aí esticado, né? Deixa algum cenário interessante. Mas de uma forma geral a gente tá vendo aí o mercado bem difícil nesse mês de novembro, no mês de novembro e nesse início de dezembro aí, tá? Beleza, galera? Então é isso. Semana tá só começando, vamos que vamos. Ainda temos 4 dias aí para fechar uma semana bacana. E já aí caminhando aí a gente vai ter mais o quê? Mais 2 semanas aí, né? Essa semana e a próxima. E aí depois a gente tem aí uma pausa no Natal, beleza? Então vamos que vamos seguir focado, concentrado para filtrar bem as operações e tentar aproveitar o máximo aí, mesmo, né, que o mercado não esteja entregando aí movimentos tão direcionais, a gente tenta pegar aí o que dá, tá? Então é isso, vamos que vamos, excelente fim de segunda aí para todos, tamo junto, abraço.